Ei, crianças, tudo bom? Aqui é a tia Samara e hoje a nossa aula de evangelização vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Vocês já devem ter ouvido falar, os papais em casa, de que nesses dias a gente tem que ficar dentro de casa para evitar de contrair um vírusinho que deixa a gente doente. Então, devido a isso, a nossa aula agora vai ser online, tá? Acredito que vocês devem gostar, porque quem não gosta de assistir um vídeo, né? Então, a nossa aula vai ser bastante bacana e a gente vai dar continuidade às aulas do centro, tá bom? Então, vamos fingir que hoje nós estamos dentro da nossa sala de aula lá, tá bom? Só que sem os contatos com os nossos amigos e com a tia, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje fazendo uma prece, conforme a gente faz todos os domingos. Hoje não vai ter jeito de perguntar quem quer fazer a prece, então a tia vai fazer, tá? Então, nesse momento, a gente fecha os nossos olhinhos, eleva o pensamento ao Papai do Céu e vamos falar com Ele. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre de amor, nós aqui em nossos lares damos continuidade ao nosso estudo e pedimos ao Senhor que possa proteger o nosso planeta, as nações, todos os lares, todas as famílias, que o Senhor possa proteger a todos nós e assim que nós possamos dar por iniciado em mais uma tarde de aula de evangelização. Que assim seja e graças a Deus. Então, crianças, vamos conversar um pouquinho. Nossa aula vai ser bem rapidinha, eu acho que em 15 minutos, no máximo, dá pra gente conversar sobre o nosso tema de hoje, tá bom? Então, vocês lembram, vamos começar. Vocês lembram que Jesus, ele encarnou, ele viveu em nosso mundo pra quê? Pra nos ensinar. Ensinar o quê? Deixa eu ver se eu consigo ouvir vocês falando aí. Muito bem. Ensinar a fazer o bem. Pois então, nós também viemos viver aqui no planeta, nessa terra, para aprender. Aprender então o quê? A fazer o bem, tá bom? Então a tia tem umas ilustrações, eu fiz, espero que vocês gostem. Olhem só. Nós somos, tá vendo? Nós somos um espírito, tá? Esse espírito, ele é uma chama. Não tá lembrando aqui um sol dourado, cheio de raio, né? A gente dá para interpretar que são os raios aqui. Da mesma forma é o nosso espírito, tá bem? É uma chama que irradia, tá bom? Então, gente, o espírito, ele mora lá no mundo dos espíritos. Alguns dizem céu, né? Nós ouvimos falar nas nossas aulinhas que pode ser chamado de céu. Mas na nossa doutrina nós falamos de mundo dos espíritos, tá? Mundo espiritual. Então, gente, o mundo espiritual é o mundo dos espíritos, tá bom? O corpo do espírito é o perispírito, tá? Então aqui nós temos uma outra ilustração que vai dar para entender. Vocês estão vendo aqui? O nosso bonequinho, esse é o perispírito e o espírito, ele fica no perispírito, tá? Vamos explicar melhor. O perispírito, ele envolve, tá? O nosso espírito e ele liga o nosso espírito ao nosso corpo de matéria, esse nosso corpinho. E o espírito, ele irradia. Vocês estão vendo que ele tá indo aí, ó, para fora do perispírito? Ele não fica lá dentro, fechadinho, enclausurado. Ele irradia pelo perispírito, tá joia? Então, de acordo com essa nossa ilustração, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Deixa eu só posicionar para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Deu? Então tá, vamos continuar então. Então, gente, o corpo do espírito é o perispírito, tá? Esse corpo, ele é leve, ele é fluídico, tá bom? Se nós estivéssemos em sala de aula,
eu colocaria o que aqui? Eu colocaria esse perispírito, nesse nosso desenho, dentro de um saquinho plástico. E vocês vão ver que ele é mais leve. O saquinho plástico não é mais leve? Então, gente, quando nós falamos em corpo fluídico, quer dizer que o perispírito, ele não é formado de matéria igual ao nosso corpo. Ele é semimaterial. Então, ele é mais leve, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Então, gente, o espírito, vivendo sua vida lá no mundo espiritual, sente muita vontade de aprender mais, tá bom? Então, não é só aqui que a gente estuda, não. Lá também nós estudamos. Vamos lá. Então, ele sente muita vontade de aprender mais, de desenvolver os seus sentimentos, suas capacidades. E, para isso, ele precisa, então, fazer o quê? Ir para a escola, tá bom? Então Deus, que é tão bom, permite que esse espírito encarne. Todo mundo sabe o que é encarnar, né? Então, gente, olhem só, Deus permite que o espírito encarne aqui na Terra, tá? A Terra, então, é uma grande escola de aprendizagem para quem? Para o espírito. Então, gente, o espírito lá no plano espiritual, lá no mundo espiritual, ele se prepara então para o quê? Encarnar, tá bom? Então, gente, vamos continuar a nossa historinha. O espírito tá lá no plano espiritual e ele então, lá, enquanto ele ainda está lá, a família dele é escolhida, tá? A tia vai mostrar algumas ilustrações aqui no computador para vocês já já. Então, vamos ver esse aqui. O espírito, então, está lá no mundo espiritual. Ele vai encarnar. Então, é escolhida a família onde ele vai nascer, tá bom? O corpo que ele precisa também é escolhido enquanto ele está lá no plano espiritual. Toda essa estrutura, toda essa engrenagem de nascer, de reencarnar, tudo é escolhido lá no plano espiritual, tá bom? Então, gente, lá, além da família que vai ser escolhida, uma família que seja adequada, que tenha a capacidade, a condição de receber esse espírito para educá-lo, tá bom? Para auxiliar ele no caminho do progresso, do melhoramento, tá bom? Então, gente, além disso, lá também é escolhido o corpo, tá bom? Que ele vai precisar para essa encarnação. Olha que interessante. Então, lá vai ser escolhido se esse corpo vai ser perfeito ou com alguma doença, alguma imperfeição, como alguma imperfeição, ser menino, ser menina, a cor da pele também lá é escolhido, o cabelo, se ele vai ser louro, se ele vai ser preto, se ele vai ser liso, se ele vai ser crespo, se ele vai ser escuro, se essa pessoa, né, vai ser alta, vai ser baixa, todos os detalhes, eles são resolvidos lá no plano espiritual antes da gente encarnar, tá bom? Então, gente, ele vai renascer, esse espírito, ele vai reencarnar, ele vai renascer na família ideal, igual a tia já havia comentado, tá? Na família ideal para que ele possa aprender, crescer, ensinar, resgatar, aprender a amar, a ampliar o amor que há em seu coração. Então, olhem só a importância da família pra gente, tá bom? Então, gente, olhem bem para esse espírito, tá? Esse espírito, ele, então, vai acontecer o que com ele? Ele vai encarnar. Vamos acompanhar o que vai acontecer? Então, a tia agora vai deixar de lado essa figura e vai mostrar para vocês ilustrações no nosso computador, tá bom? Só um instante que a tia vai preparar aqui. Vamos lá. Vou virar a câmera para vocês acompanharem, tá bom? Só um minutinho. Olhem só. Aqui, então, nós temos a figura dos pais, tá? Esses pais é que vão receber esse espírito. Então, olhem só, foi escolhido os pais. Esses daí são João e Vera, tá bom?
São os pais do espírito que vai encarnar. Vamos para a próxima figura. Essa menininha aqui, olhem só, quem que é ela? Ela vai ser a irmã. Ela já nasceu, ela já está encarnada, tá bom? Então, ela se chama Laura. Olhem só. Vamos para a próxima figura. E esses? Será quem são? Esses são os avós desse espírito. Olhem só. Então, está tudo preparado. Ele está no mundo espiritual e vai vir morar na Terra, na família que ele escolheu. Então, gente, olhem só. Esse boneco, eu vou ampliar para vocês. Essa figura aqui, tá? Essa figura, quem que deve ser esse homem, hein? Ele é o espírito protetor, o anjo guardião, que é sempre um espírito superior ao seu protegido. Ou seja, ele é muito mais perfeito do que aquele que está encarnado, tá bom? Então, o espírito protetor, o nosso anjo guardião, ele sempre é um espírito superior a nós, tá? E ele vai preparar esse espírito para nascer. Ele vai dar bons conselhos lá no mundo espiritual. E ele vai acompanhar esse espírito durante toda a sua vida. O espírito protetor, então, o que acontece, gente? Vai tornar esse espírito lá no mundo espiritual ainda, ele vai tornar esse espírito bem pequenininho, tá? Bem pequenininho, até chegar desse tamanico, tá bom? Então, gente, o que vai acontecer? Ele vai para a barriga da mamãe. Então, aqui na Terra, já com tudo preparado para a sua encarnação, a mamãe descobre que está esperando um bebê. Então, ela conta para o papai, conta para a irmãzinha, né, desse bebê, conta para toda a família. E todos ficam muito, muito, muito felizes e esperam ansiosos a hora do bebê nascer. Então chegou o grande dia, gente. Como será, hein? Como será que vai ser a partir do momento que esse bebê nasce? Será que o espírito protetor vai acompanhá-lo? Será que o espírito protetor vai estar ao lado dele? Com certeza, ele sempre vai estar presente. O nosso amigo espiritual, gente, ele sempre, sempre vai estar presente do nosso lado. Mas isso vai depender o quê? Da nossa sintonia, de como a gente vai estar aqui, ó, dentro do nosso coraçãozinho. Quando a gente cresce, quando a gente já consegue entender o que é certo do que é errado, o que é legal da gente fazer e o que não é legal, são esses os mecanismos, a forma da gente conseguir se conectar ou não com o nosso irmão espiritual, com o nosso anjo da guarda. Então, por isso que a tia fala, é por isso que em todas as nossas aulas nós falamos a importância de fazer o bem, de fazer as coisas certas, porque é dessa forma que o nosso contato com os nossos amigos espirituais, principalmente com o nosso espírito protetor, ele vai ser cada vez mais próximo, tá bom? Então, gente, voltando à nossa história, como será que vai ser o nome do bebê que vai nascer? Vamos escolher um nome? Pensa aí, qual o nome que a gente vai escolher para esse bebê que acabou de encarnar na Terra, tá bom? Então, gente, essa é a nossa história, bem curtinha, bem legal, e deu para entender bastante como que funciona o mecanismo da encarnação, né? Da reencarnação. E com a gente também aconteceu exatamente dessa forma. Com todos nós, esse mecanismo da encarnação funciona da mesma forma. Nós estávamos lá no mundo espiritual, escolhemos o corpinho ideal para essa nossa encarnação, escolhemos a nossa família ideal. E o que a gente deve fazer agora que a gente conhece tudo isso que aconteceu conosco? A gente tem que agradecer a Deus pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelos nossos avós, para quem tem irmão, para agradecer também ao irmão que nós temos, que são presentes que Deus nos deu, tá bom? E assim, gente,
quando a gente encerrar o nosso vídeo, a nossa aula, o que vocês acham da gente fazer um desenho da nossa família? O que vocês acham também de dar um abraço bem apertado, bem gostoso, um beijo também muito gostoso nos nossos pais, nos nossos familiares, agradecendo a eles por ter nos escolhido como filho, para fazer parte da família? Não é o maior presente que a gente tem na vida? Eu amo muito a minha família, minha mãe, o meu pai, meu cachorrinho. Então, gente, eu tenho certeza que o sentimento de vocês é o mesmo. Então, vamos fazer isso. Eu também vou fazer. Assim que a gente encerrar a nossa aula, vamos dar um abraço bem gostoso, um beijo bem gostoso nos nossos pais, nos nossos irmãos, nos nossos avós, quem estiver aí próximo. E o que mais que a gente pode fazer? Vamos aproveitar muito bem essa nossa encarnação, aprendendo, ajudando, respeitando e fazendo sempre o bem, porque a gente sabe o que a gente precisa fazer. Vamos dar alguns exemplos de como a gente pode fazer o bem? Ajudando o próximo, não é? Ajudando as pessoas que precisam, respeitando os mais velhos, obedecendo os nossos pais, não brigar. E tem muita coisa que a gente pode fazer para exercitar o bem. E esse é o objetivo da nossa encarnação aqui na Terra. E é por isso que é tão importante a nossa aula de evangelização, porque aqui a gente vai reforçar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que Deus tem para nos dar, tá bom? Então, como nós não estamos em sala de aula, eu vou deixar então uma proposta de exercício, de tarefa. Vamos fazer uma ilustração bem bonita das nossas famílias? A gente pode deixar uma mensagem para eles. E se vocês fizerem, quando vocês fizerem, peçam para os papais tirarem foto e mandar para o grupo da gente, da evangelização, para a gente ver como é que ficou essa atividade, tá bom? Lembrando que essa aula é do primeiro ciclo, tá? Então, os alunos do primeiro ciclo, que foram esse ano, é a Gigi, fofa da tia, e o Henrique, lindão também, super inteligente. Tá bom? Se tiver mais alguma criança que queira assistir, que esteja em outro ciclo, também pode ficar à vontade, tá? Gente, então, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje, tá? E a tia separou um trechinho, uma mensagem desse livro que todos vocês conhecem, que eu sei disso, ó. O Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Allan Kardec, todo mundo conhece, que eu sei. E a tia vai ler uma breve mensagem, uma mensagem bem pequenininha, mas muito, muito, muito importante, que está no capítulo 14 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente o tema da nossa aula de hoje. Honrar o vosso pai e a vossa mãe. Gente, tem um mandamento, né, que é justamente esse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Esse mandamento, ele vai de encontro com a lei geral da caridade e do amor ao próximo. Vocês sabiam disso? Aqui os espíritos nos dizem o seguinte, que Deus quis mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito e as atenções aos nossos pais, tá bom? Inclusive, assisti-los e ajudá-los quando nós já estivermos grandes, maiores, né? A gente ajudá-los nas suas necessidades, no que eles precisarem. Quando eles já estiverem também mais velhinhos, que a gente tem sempre que estar ao lado deles, ajudando, cercando de cuidado, da mesma forma como eles fizeram e fazem pela gente até hoje, né? Então, crianças, fica a nossa aulinha de hoje, muito legal. Acredito que as próximas aulas também serão assim. E quando nós retornarmos às atividades normais, nós nos vemos no centro, tá bom? Então, vamos encerrar a nossa aula fazendo mais uma prece. Vamos lá? Então, mais uma vez, vamos elevar o nosso pensamento ao Papai do Céu, a Jesus, nosso mestre de amor, né? Vamos lá? Todo mundo fechando os olhinhos, lembrando que esse é um momento de respeito, de falarmos com Deus. Então, aqui, Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de darmos continuidade aos nossos estudos, pela oportunidade de podermos falar sobre os ensinamentos de Jesus. Em especial, hoje, nós agradecemos muitíssimo pela família que o Senhor nos deu.
Muito obrigada pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos avós, pelos nossos lares. Nós sabemos que o Senhor sempre nos assiste e que nós temos sempre um anjo guardião ao nosso lado. Agradecemos também pelo auxílio e pela presença do nosso anjo guardião. E assim, pedimos a permissão do alto para que possamos encerrar mais uma tarde de estudo da nossa aula de evangelização. Que assim seja. Fiquem com Deus e beijo grande para vocês e saudade, tá? Tchau, crianças!